Você que está chegando aí, está no horário da nossa IBD Home, você seja muito bem-vindo. Eu estou aqui abrindo também no meu computador para acompanhar essa live. Creio que é um tempo abençoado de Deus na minha vida também. Acho que às vezes a gente pensa que é só no outro, não, na minha também. E aqui nós vamos nos organizando aqui, agora que eu já tenho também o visual e já consigo acompanhar. Deixa eu ajustar aqui. E eu quero iniciar orando com você, nos colocando diante de Deus. E creio que Deus tem grandes bênçãos para nós nesta manhã, tá bom? Então seja muito bem-vindo, vamos orar. Querido Deus, exaltado é o teu nome, glorifico ao nome do Senhor e coloco diante de ti também esse tempo que vamos conversar juntos, que a graça do Senhor nos acompanhe, traga paz, a paz que vem do alto. Pedimos ao Senhor também, hoje é o dia que nós votamos, sabemos, ó Pai, da responsabilidade do nosso voto, a responsabilidade também com os nossos vereadores, o nosso prefeito, e nós intercedemos que o Senhor levante homens e mulheres segundo o teu coração, que abençoe, ó Pai, o teu reino também. Sabemos, ó Pai, que quando a tua igreja intercede, quando a tua igreja ora, até mesmo governantes, mesmo que sejam ímpios, ó Pai, eles são dirigidos segundo a tua vontade, segundo o teu querer. É a nossa oração, é pedindo a tua bênção em Cristo Jesus. Amém e amém. Convido você a abrir a palavra do Senhor. Nós vamos ler o texto que está Salmos de número 137. Bom dia, Dani. Deus abençoe sua vida no dia de hoje. Bom dia, Pri. Diz assim a palavra do Senhor. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levavam cativo nos pediam canções e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai algum cântico de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria contra os filhos de Edom. Lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai, arrasai, até os fundamentos. Filha da Babilônia, que has de ser destruída, feliz aquele que te der por pago o mal que nos fizestes. Quando a gente olha para um texto desse, a gente vê a saudade da pátria, como é o próprio título desse salmo. Ele fala sobre uma saudade do tempo em que tinham a liberdade de buscar ao Senhor. Bom dia, minha sogra Rosina. Eles tinham a liberdade de estar na presença do Senhor. E o que aconteceu? Aquilo que o próprio povo produziu, eles perderam esta liberdade. O castigo que eles foram, o exílio babilônico, foi muito terrível, muito difícil. Por isso esse relato ele é interessante, né? Quando ele fala que aqueles que nos levaram cativos pediam músicas, pediam que nós tocássemos músicas para que eles se alegrassem. Mas como podemos nos alegrar em terra estranha? Como podemos nos alegrar longe da presença do Senhor? Talvez seja essa a chave do texto. Como podemos nos alegrar longe de Deus? Deus está em todo lugar e Ele quem cuida da minha vida e da sua vida. E essa manhã eu quero cantar um cântico com você. Para mim, ele é praticamente uma oração que ele diz, meu Jesus, me leva para perto de ti. Me leva onde eu possa ouvir a tua voz. E essa manhã eu quero ouvir a voz do Senhor. Vamos cantar juntos, vamos adorar juntos ao Senhor com esse cântico. Meu Jesus, me leva para perto de ti. Me leva onde eu possa ouvir a tua voz. Pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei.
cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Posso me completar. Onde eu posso ouvir tua voz, Senhor, me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés, me leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor, me leva onde eu posso ouvir tua voz, oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés. Amém. Bem-vindo, dona Denise. Deus abençoe a vida da senhora. Bem-vindo, Geni. Bom dia também. Dando continuidade aqui à nossa lição de hoje. Hoje a lição número 4 fala sobre o sustento da boa vida, ou seja, o trabalho. Tudo que nós fazemos, tudo que nós construímos, de algum lugar tem que vir o recurso. E quando nós nos preparamos e temos essa compreensão da importância do trabalho na nossa vida, na nossa comunidade, na nossa família, também agora nós crescemos e somos abençoados por Deus quando a gente tem essa compreensão. Então, a lição de hoje ela nos leva a olhar através da Bíblia, ou através do texto aqui sugerido, a importância do trabalho na nossa sociedade, também como qualidade de boa vida, né? E eu já entro aqui pelo texto base, Efésios 4, o verso é o número 28. Efésios 4, o verso número 28. Diz assim no texto, Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, aquele que furtava, ou aquele que andava errado, tem sempre a oportunidade em Deus de mudar de vida, mudar as circunstâncias, para que agora viva produtivamente dentro de uma sociedade e seja também abençoado, né? Bom dia ao meu sogro Neriton, né? Lembrando que hoje também, eu vi o meu sogro, eu lembrei que hoje temos a ceia. Então, se você quiser participar conosco da ceia, hoje o nosso culto às 7 horas, nós estaremos ministrando a ceia do Senhor. Deixa eu pegar uma aguinha, que de manhã é um pouquinho mais chatinho para falar, né? Então nós estaremos ministrando a ceia hoje às 7 horas. Se você não puder ir, não tem problema, nós temos no grupo da igreja a orientação para que você realize a ceia também em casa e juntos, mesmo no online, celebramos juntos a ceia do Senhor. E quando o apóstolo Paulo fala aos Efésios, ele está falando, na verdade, sobre algumas áreas que nós precisamos ter dentro da nossa sociedade, a título assim de viver a santidade de Deus onde nós estamos inseridos. E a forma que nós caminhamos a nossa vida, eu conversava isso muito com os adolescentes, jovens e adolescentes, sobre as nossas profissões, porque a nossa profissão, aquilo que nós escolhemos como profissão, bom dia Valdir, aquilo que nós escolhemos como profissão é muito importante, porque é ali que nós investiremos grande parte da nossa vida, os nossos sonhos, mas principalmente seremos bênção nas mãos de Deus. Bom dia, Júlia, seja bem-vinda. Então seremos bênção nas mãos de Deus, onde nós estamos inseridos. E quando nós tornamos o nosso trabalho
ou a nossa profissão, um lugar de bênção, também ali nós temos a alegria do trabalho e de trabalhar juntos, né? Então o primeiro tópico, ele já inicia falando sobre boa vida com o rosto suado, né? Com o rosto suado não dá para ser uma boa vida somente correndo em volta do lago, né? Ou então simplesmente ali fazendo o que nós queremos, mas o autor aqui vai um pouquinho além. Ele diz o seguinte: o único modo bíblico de sustentar a boa vida é com o suor do rosto, na verdade com o trabalho, né? Eu que mudei aqui a fala do autor. Então, o trabalho. Adultos que não têm um impedimento de saúde devem ganhar o sustento para si mesmos e seus familiares através do quê? Do trabalho. Bom dia, seu Jário, seja bem-vindo. Então, o trabalho, ele dignifica o homem, né? E assim como o apóstolo Paulo acabou de falar, então aquele que está inserido dentro da sociedade precisa e deve trabalhar. Ele deve ter a sua atividade, se ele puder assim o fazer dentro da sociedade. Isso vai também abençoar o reino de Deus e vai trazer alegria ao seu coração. Continuando o autor, a bancada da oficina, a mesa da cozinha, a estação do computador, o ateliê ou qualquer outro lugar de trabalho agora observe essa fala, é o local onde devemos glorificar a Deus, seja fazendo de uma forma simples ou até mesmo assim dentro da sociedade com mais valor. Isso não importa, importa é a realização, importa é aquilo que nós fazemos com o coração, com o amor. Por isso nós precisamos olhar para as profissões, para as profissões sempre com dignidade, respeitando e amando aqueles que estão trabalhando. Então olha só, ele vai dizer que o nosso trabalho, nós devemos glorificar a Deus exercendo os nossos talentos que Ele nos deu para benefício da nossa sociedade. Então a igreja, às vezes a gente pensa, nós vamos viver a igreja dentro do caixotinho, do quadradinho. Fala, não, nós vivemos a igreja inserida dentro da sociedade com responsabilidades. E a primeira responsabilidade social é nós entendermos que nós precisamos trabalhar, nós precisamos ter uma atividade e você pode escolher, pode se qualificar. Na verdade, nós podemos a qualquer tempo nos qualificar e mudar a profissão, ser feliz com o trabalho, com aquilo que nós realizamos. Eu me lembro que teve um período que um amigo meu, ele entrou numa empresa e o trabalho dele era um trabalho muito simples. E ele é um rapaz inteligente, estudado, mas ele, no intervalo do trabalho dele, ele continuava estudando e ele dizia, não, agora na empresa eu vou poder subir, porque estando lá dentro é mais fácil eu galgar novos cargos, novos empregos e a área que eu trabalho, que eu atuo, eu vou chegar lá, mas eu vou chegar buscando crescer na empresa. E também lembrando que a visão dele era o quê? Não, Deus vai me abençoar se eu me esforçar. E realmente, hoje ele está numa empresa muito boa e graças ao quê? A bênção de Deus sobre a vida dele, dando inteligência, maturidade. E ele agora desfruta daquilo que ele plantou estudando e se preparando para chegar onde está. Isso é bênção olhando o reino e também onde nós estamos inseridos, né? Então, e aqui continuando com o autor, vou pular bem para o finalzinho ali do final. Além disso, quando deixamos de realizar nosso trabalho da melhor maneira possível, estamos deixando de glorificar o Senhor que nos deu talentos necessários para realizá-lo. Se por um lado nós recebemos como bênção os talentos, quando nós deixamos de fazer, então nós deixamos também de glorificar a Deus ou dizer a Deus, Deus, aquilo que o Senhor me deu, eu não vou utilizar para abençoar até o meu lar ou a minha sociedade. Eu vou enterrar o meu talento e vou deixar aqui guardadinho. É claro, continuando o autor, é claro que nem todos serão presidentes, né? Nem todos serão presidentes da República, de grandes empresas ou grandes ícones de suas respectivas profissões, mas até mesmo os trabalhos mais simples e humildes devem ser realizados com dedicação e empenho
para a glória de Deus. Olha só esse texto, ele não está aqui na nossa revista, mas abre em 1 Coríntios, eu separei esse 1 Coríntios, capítulo 10, o verso é número 31. O apóstolo Paulo vai falar aos coríntios, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para quê? Para a glória de Deus. Então, quando nós trabalhamos, nós precisamos fazer também para a glória de Deus. E quando nós deixamos de fazer, nós deixamos também de glorificar ao Senhor, dizendo ao Senhor, Senhor, o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor me deu, não me serve. Por isso ele fala que nem todas as profissões nós vamos estar no topo, mas ao mesmo tempo, quando nós nos preparamos, estudamos, Deus vai nos honrando e nos abençoando na nossa caminhada. Continuando o autor, até mesmo os trabalhos mais modestos são relevantes, olha que interessante, e tem valor intrínseco. Qualquer trabalho honesto pode ser significativamente ou significativo e gratificante. Então nós podemos achar essa alegria. Bom dia, Iru. Também eu acredito que a Dona Rosa esteja aí também. Bom dia, Dona Rosa. Tia Melinha também. Um abraço à Tia Melinha. Saudade, Tia Melinha. Muitas pessoas acham vantajoso levar a vida em ociosidade, né? Provavelmente você conhece alguém que não gosta tanto de trabalhar ou então gosta de descansar. Descansar é sadio, é necessário até para o nosso organismo, mas trabalhar é muito importante na nossa sociedade, né? Então, essas pessoas que gostam de viver na ociosidade, elas não percebem que a falta de ocupação lhe está roubando a disciplina, a dignidade e afetando a sua mente. Ou seja, quando nós não trabalhamos, nós perdemos algumas áreas da nossa vida que são importantes. E a disciplina, quando ele fala sobre a disciplina, é como eu sempre falo sobre a leitura da palavra de Deus. Se nós pegamos a Bíblia e lemos esporadicamente, li essa semana, li um texto, na outra semana li um texto. Agora, quando nós pegamos a Bíblia e lemos ela de uma forma sequencial, todos os dias, automaticamente nós tornamos essa disciplina, ou tomamos essa disciplina na nossa vida, nós vamos conseguindo fazer isso até que fique uma forma natural, automática. Bem-vinda, Aline. Então ela fica automática, e a dignidade também da pessoa, que quando ela recebe seu salário, ela pode voltar para casa, ela pode comprar uma coisa que ela gostaria, ela pode, às vezes até mesmo uma comida que ela gostaria de comer, ela pode pagar, ela pode comprar, e isso traz dignidade, traz ao coração do homem e da mulher uma paz. Puxa, eu consegui, eu consigo fazer isso, eu consigo melhorar na vida. E quando ele fala sobre afetar a mente, é porque quando nós ficamos ociosos, o que acontece na nossa mente, nós não conseguimos, às vezes, achar a saída e ficamos presos dentro de um ciclo, esse ciclo vicioso, e muitas vezes nos achamos limitados, até mesmo com medo de realizar determinadas tarefas. E às vezes a gente fala com as pessoas, elas falam assim, mas eu estou muito tempo longe da área. Mas para Deus não tem isso. À medida que você vai trabalhando, Deus vai também aumentando a nossa inteligência, a nossa capacidade. Deus continua abençoando as nossas vidas. E às vezes você encontra uma pessoa que está nessa situação. E o que fazer? Eu posso ajudá-la. Eu posso estender a mão a ela. E às vezes a gente pergunta, você precisa de alguma coisa? Às vezes a pessoa vai dizer não, mas no coração dela está dizendo, puxa, eu precisava assim, de alguém que segurasse a minha mão aqui e me ajudasse a refazer algumas coisas que com o passar do tempo eu perdi ou eu não consigo mais realizar. Lembrando que a nossa vida, nós vamos tendo limitações. Então, por exemplo, a questão até espacial, eu percebo que hoje não é mais o reflexo como eu era um adolescente, né? Eu assisto jogo de futebol, que eu gosto de um futebol, e eu jogava no gol. Eu não era o melhor goleiro não, mas eu jogava. E quando
havia momentos assim, então eu soltava na bola, pegava a bola, e era assim. Hoje, por exemplo, eu me imaginando ali, eu não conseguiria fazer. Por quê? O físico não permite mais. O tempo passou, eu já não tenho mais o mesmo reflexo, então eu compreendo que a vida da gente vai passando, vai mudando, e nós precisamos ter a sabedoria de compreender que essas mudanças também, Deus está conosco, e elas têm suas riquezas. Nós temos percepções diferentes e somos abençoados à medida que caminhamos. Então veja só, quando falamos sobre a pessoa ociosa, né, elas pensam que uma vida sem trabalho é uma boa vida, mas na verdade é uma vida de horas e horas vazia, dormindo e jogando conversa fora até acabar a vida. Quando nós olhamos para a cultura muito rica, né? No dia da Dona Rosa, agora já apareceu a Dona Rosa aqui para mim. Quando nós pensamos na cultura judaica, ela é muito rica, e quando você olha para a questão do trabalho, se você vai, abre lá, Provérbios 6:6, né, deixa eu abrir aqui na minha revista aqui, Provérbios 6:6. Quando nós olhamos para a cultura judaica, eles também tinham as suas críticas às pessoas que estavam na sociedade. E desde aquele período já haviam pessoas que tinham essa dificuldade. Por isso, consta até na palavra de Deus. Olha só, advertência contra a preguiça é o tema aqui, né? Da perícope. Ele inicia dizendo, vai ter com a formiga o preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Ou seja, vai aprender com a natureza, com aquilo que Deus deu, para que você também tenha assim, um ânimo, ou veja o exemplo para você continuar a sua caminhada. E agora ele diz o seguinte, ó, considera os seus caminhos, ou seja, pensa sobre aquilo que você está plantando e ser sábio. Ou seja, a sabedoria já está quando nós analisamos, temos essa reflexão sobre a nossa vida e aquilo que nós vamos realizar também. Bom dia, Vilma, seja bem-vinda. E ele continua dizendo, no verso 7, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Então, ele fala sobre a importância do trabalho e a importância dentro da cultura judaica. Então, quer dizer que é recente? Não, isso já está dentro da história e na caminhada das pessoas. Vou descer um pouquinho. O estresse de procurar parecer normal numa circunstância em que não tem nada a dar, nada para preencher o desejo de significado, desgasta a pessoa a ponto de destruí-la mental e fisicamente. Então, quando a pessoa percebe que ela não tem nada para dar, ela não consegue realizar, isso a destrói mentalmente, ou seja, fica martelando dentro da cabeça dela, e também fisicamente, porque ela vai ficando cansada, ela já não tem ânimo. Por isso, muitas vezes, como povo de Deus, nós precisamos ter esse cuidado de acolher as pessoas e dizer para elas, vamos juntos, eu vou te ajudar, eu estou com você, vou te dar uma oportunidade, mas no sentido de abençoá-la também, né? Porque às vezes ela está ficando debilitada até fisicamente no seu corpo, né? Mesmo no caso de pessoas que têm recurso suficiente para não ter que trabalhar para obter seu sustento, o tempo de Deus nos dá, o tempo que Deus nos dá tem de ser ocupado de forma útil e produtiva. Então, o tempo que nós temos é um tempo precioso e nós precisamos ocupá-lo com coisas boas e de uma forma boa. Eu me lembrei aqui do rei Davi, quando ele comete o adultério. Ele estava à frente do comando do exército, e até que o exército diz, não, você é o nosso rei, o rei tem que estar no palácio, e não aqui, porque se o rei morrer, nós vamos perder o nosso rei.
Então eles guardam Davi onde? Lá no palácio. E quando Davi está no palácio, ocioso, porque parou de estar na frente das batalhas, aí ele espia da janela, vê uma linda mulher casada, a qual futuramente ele vai cometer 2 crimes, né? Ele vai cometer primeiro o adultério, né? Segundo, ele vai cometer um crime de vai colocar Urias à frente do exército para que Urias seja morto, né? E depois ele vai tomar, ou seja, para ele roubar a mulher do próximo ou a mulher de Urias. E Davi só viveu essa experiência quando ficou ocioso, quando ele ficou lá sem o que fazer, e por isso ele foi tomar um ar na janela e olha o que aconteceu. Então, quando a palavra de Deus fala sobre esse cuidado, ele é muito importante, porque a nossa mente, ou as possibilidades de nós desagradarmos a Deus, ela é muito grande quando estamos ociosos. Se uma pessoa não precisa trabalhar para ganhar seu sustento, ainda assim ela precisa usar, virando aqui a página, estou na página 14, ela precisa usar os talentos que recebeu de Deus. Então ela precisa aprender a usar esses talentos que ela recebeu de Deus. Isso pode ser feito até mesmo em trabalhos não remunerados, como por exemplo arrumando a casa, cuidando da família, ou trabalhando voluntariamente em um instituto de socorro aos necessitados. Aqui estão algumas sugestões do autor para aquelas pessoas que dizem, eu não posso fazer nada. Não, você pode fazer pequenas coisas, pequenas tarefas. Assim também a mesma compreensão com os filhos. Às vezes a gente pensa, mas colocar o filho para arrumar a cama, às vezes varrer a casa, ajudar nos afazeres, precisa podar uma grama, ele pode fazer. Então, quando nós colocamos tarefas, nós não estamos fazendo nada além do que ensinando os nossos filhos que existem responsabilidades, que eles precisam cumprir, que eles precisam ter, quanto aos estudos, ter organização, limitação no tempo, às vezes na televisão, no videogame, ou mesmo no celular, hoje os aplicativos, os jogos, né, os apps, então fica-se muito tempo em lugares que não geram crescimento. Então nós podemos investir. A criança pode brincar, ela pode estar, mas com moderação, com qualidade, buscando sempre a qualidade de vida e principalmente o relacionar-se em família, porque o relacionamento com a família é muito importante, né? Às vezes a criança, às vezes os pais dizem, mas meu filho fica no celular o tempo todo, o que eu faço? Como eu posso ajudar? E eu digo, o primeiro passo é a gente orar. Porque quando nós oramos, temos a compreensão vinda de Deus, como agir e agir sem causar maiores danos. O segundo, nessa mesma oração, é que Deus pode adentrar o coração dos nossos filhos e pode abençoá-los também, trazendo a eles aquele chamado, aquela compreensão do que Deus está dizendo através dos seus pais, através dos avós e tios. Então Deus pode mover. E quando nós delimitamos horários, também nós estamos abençoando os nossos filhos. Por isso o autor vai finalizar aqui, eu deixei até essa frase à parte. Fomos criados para glorificar a Deus, então com o quê? Com o nosso trabalho. Então o nosso trabalho é um chamado também para glorificar a Deus. Agora aqui vem uma pergunta do autor. Talvez você diga, posso entender que algumas pessoas realmente gostem do trabalho que têm, pois trabalham com coisas criativas e fascinantes. Mas o que dizer de gente comum, cujo trabalho é corriqueiro, podendo até ser enfadonho? Essa pergunta é uma pergunta bem interessante, né? Então, aqueles que gostam do seu trabalho, dá até a intenção, puxa, é legal, eles gostam, eles curtem, né? Ou até trabalham com arte, mas e aqueles que têm um trabalho enfadonho, né? Que trabalham com uma coisa assim que não tem tanta alegria. Eu fico aguardando aqui, vou deixar aqui, vou acompanhando com você os textos. Se você quiser mandar o seu comentário, pode mandar aqui na live. Olha só, um empresário, Howard Butch Jr., conta a agradável história de um amigo que parou numa oficina para mandar consertar um pneu. Assistiu o borracheiro tirar a calota com
com o ferro apropriado, soltar os parafusos e tirar o pneu. Com a ação do borracheiro, logo saiu o pneu velho e foi colocado o novo. Em menos de 10 minutos, o mecânico havia apertado o último parafuso no pneu restaurado. Disse ele, não para o freguês, mas como se falasse com o pneu. Aí está, mais um bom serviço feito por mim. Butch comentou sobre o mecânico. Trocar pneus não era o que definia aquele homem, mas sim fazer um serviço bem feito. Então, veja só, o borracheiro, talvez até um serviço que seja enfadonho, simples, mas o prazer do borracheiro em fazer o seu serviço com qualidade. Isso, ou esta atitude dele, também demonstrou a alegria que pode se encontrar no trabalho e também muitas vezes de glorificarmos a Deus, de expressarmos a alegria que mora no nosso coração. Lembre-se que quando nós trabalhamos, por mais que seja um trabalho enfadonho, a semente que está dentro do nosso coração ainda é do Espírito Santo. O Espírito Santo que está dentro do nosso coração. Por isso, façamos uma coisa ou outra, quer comais, quer bebais, nós podemos fazer tudo para a glória do nosso Deus. Nós podemos fazer tudo com alegria, expressando sempre o amor de Deus, né? Aí o autor vai dizer, quem nunca teve experiência como essa, a de fazer bem uma tarefa concreta, com o prazer que isso traz, tem na verdade uma vida, deixa eu voltar a frase aqui que eu acentuei errado. Quem nunca teve experiência como essa, a de fazer bem uma tarefa concreta, com o prazer que isso traz, tem na verdade uma vida pobre. A frase simples do borracheiro, mas um bom serviço feito por mim, expressa a relação de que sentimos com as coisas boas da vida por meio do trabalho. Então, quando nós fazemos as coisas boas, nós sentimos também a alegria de expressar o amor de Deus. Na visão popular não existe lugar para o trabalho no paraíso. Olha só, essa é interessante. Então, na visão popular não existe lugar para o trabalho no paraíso. Muitas vezes as pessoas dizem, mas no paraíso não tem lugar para trabalhar. Então, quando a gente morrer, a gente para de trabalhar, né? Mas o paraíso de Deus existe sim lugar para o trabalho. Foi ele quem ordenou ao homem que cultivasse e guardasse o jardim. Você quer ver? Volta lá em Gênesis, capítulo 2, verso 15. Talvez você pense, Adão e Eva ficavam lá deitados, fizeram uma rede com folha de coqueiro, e eles ficaram lá deitados em frente ao mar. Enquanto soprava a brisa, eles olhavam um para o outro e falavam assim, nossa, o que nós vamos fazer hoje? Não tem nada para fazer, né? Eu estou sem celular, né? Como diz os adolescentes. Gênesis 2,15. Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Eu ganho até de alguns irmãos umas plantinhas, né? Eu ganhei um último Ora Pro Nobis, esse é o nome certinho. O seu Jairo me presenteou. A tia Berenice dias atrás me deu uma outra plantinha. Então vários irmãos, eu não vou citar todos aqui, senão eu vou passar amanhã citando. A Nerinha falou que eu estou virando o tio da plantinha, porque todo lugar que eu vou eu ganho uma plantinha, ganho uma flor ou ganho alguma coisa. Mas eu tenho cultivado, tenho trabalhado, ganhei um pallet, e eu desmontei o pallet, fiz prateleiras, e eu coloquei as plantinhas todas montadas no pallet. Qualquer dia eu vou mandar uma foto aí no grupo. E eu vou cultivando ali as plantinhas, algumas hortaliças, e eu percebo que todo dia eu preciso aguar, eu preciso olhar sem bichinho, eu preciso sempre estar cuidando. E quando nós olhamos essa responsabilidade de cultivar e guardar, na verdade já é o trabalho de Adão e Eva, onde eles tinham esse trabalho agora de ver como estava se produzindo, se estava dando certo. Mas eu nunca tinha pensado dessa forma. Olha só, aqui no autor dá o verso 19.
Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra e todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. Ou seja, ele teria que ir um trabalho, na hora que ele estava ocioso, vem cá, vem dar uma pro bichinho aqui. Eu acredito que Adão sentava assim debaixo da árvore, depois de trabalhar, daqui a pouco parecia um bichinho perto dele. E ele falou, isso é como eu vou chamar ele, né? Então, ficava ali trabalhando e sempre tendo a mente ocupada de uma forma produtiva. Olha só, e ele continua, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. O nome dado lá atrás, esse seria o nome então desses animais. Continuando aqui. Então, quando nós pensamos sobre a responsabilidade no jardim, também havia trabalho. E o trabalho continua sendo produtivo na vida do homem e da mulher. 2. Boa vida na velhice produtiva. Salmos, vamos abrir esse texto, Salmo 92. Eu separei também, não consta aí no seu. Salmo 92, de 13 a 15. Salmos 92, de 13 a 15. O Salmo 92, aqui ele é um hino de gratidão a Deus, mas ele diz o seguinte, sobre o homem, né? E ele vai falar assim, ó, do 12 em diante. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados à casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Agora, 14. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Então, na velhice farão o quê? Darão ainda frutos. Então, você quer dizer, as pessoas, quando elas estão mais velhas, elas continuam a trabalhar, é isso que quer dizer? Não, eu quero dizer para você outra coisa. Eu quero dizer que as pessoas, segundo a palavra de Deus, elas continuam frutificando dentro do seu próprio tempo. Lembra quando eu falei sobre a minha experiência de vida? Quando o físico nosso que vai mudando, então nós nos readaptamos, mas a qualidade que Deus colocou em mim e você continua ali, continua presente, inerente ao homem e à mulher. E quando nós pensamos sobre essa qualidade, eu estava pensando um pouquinho aqui sobre o meu pai. Meu pai faleceu semana passada, ele faleceu com 83 anos. E, curiosamente, quando ele se aposentou, eu falava para ele, meu pai precisa parar de trabalhar. Porque ele já estava até os 81 e meio, né, que ele ficou 1 ano e meio afastado do trabalho, o último, né? E ele sempre trabalhava. E eu dizia, pai precisa já aposentou, precisa parar. Ele falou assim, não, eu não consigo parar, porque se eu parar, eu vou adoecer. Então ele disse, eu mudo o meu ritmo de trabalho, eu diminuo, eu faço menos coisas, mas o trabalho para mim é importante. Ele mantém minha mente ativa, então ele queria ir sozinho à igreja, ele queria ir para o trabalho, ele queria fazer todas as atividades corriqueiras nossas sozinho. Ele dizia, não, eu tento sempre manter a minha mente ativa. E realmente a lucidez que ele tinha até o final da vida, a lucidez dele, e também a forma que nós sentávamos e ele falava sobre as escrituras, ele tinha o meu coração. E na velhice ele estava ali me ensinando, ele estava me abençoando, assim também como outras pessoas que relataram para mim. Não é possível na nossa velhice a gente também produzir frutos, sim. Nós produzimos frutos que também exaltam o nosso Deus e trazem crescimento para o reino. Muitas pessoas, aqui continuando o texto, muitas pessoas na casa de 70, 80, 90 anos permanecem ativas e lúcidas porque permanecem trabalhando ainda que esteja em casa. É isso. Então, as pessoas permanecem nas suas atividades, elas permanecem ativas. Quando cumprimos aquilo para o que Deus nos criou, encontramos realização
viver bem e com alegria também. As pessoas estão vivendo mais tempo e muitos percebem que o fato de ter 60 ou 65 não quer dizer que estão nas últimas. É uma decisão as exigências da natureza humana. Nossa sociedade, boa vida é comprar e aproveitar bens em uma vida marcada pelo lazer e pela ociosidade. Para muitos isso seria uma outra felicidade. Contudo, os fatos sobre nossa natureza estabelecem uma proposta totalmente contrária a isso. Né? Então, tá dando uma travadinha, né? Deixa eu ver, será que mostrar? Não, acho que a internet está dando uma caidinha, está dando uma travadinha, mas eu acho que já vai voltar, tá bom? Então, permanece firme aí, irmão. Mais um pouquinho só. Aí a gente travar, não sai da live. Permanece aí que não vai ser mais. Ó, na nossa sociedade consumista ensina que uma boa vida é comprar, aproveitar bens e uma vida marcada pelo lazer e pela ociosidade. Nós sabemos que não é isso. Nós sabemos que uma boa vida ela vai muito além. O fato de você ter o prazer de voltar para casa, de você olhar e ver, puxa, como ficou tudo arrumado, receber pessoas, é tão gostoso, é gratificante. Muitas vezes eu pego a mangueira, quando eu lavo toda a área, depois eu olho e vejo assim, puxa, como é gostoso estar limpinho, as pessoas passarem, você sabe que está limpinho, arrumadinho. E é um prazer, talvez você diga, é bobo, mas ele é gratificante. Ele é gratificante quem realiza, é gratificante e abençoador nas nossas vidas. Por isso, um pouquinho do trabalho é uma bênção para nos dar sustento e nos manter ativos. Somente em um contexto de trabalho diário é que o lazer vai fazer sentido. Porque quando nós temos um trabalho diário, o momento de lazer é um momento especial, um momento que nós sentimos as pessoas que nós amamos, a dona Jacira chegando, dona Jacira, é tão gostoso poder sentar na mesa, às vezes você conversar com as pessoas, você trabalhou, você vê que aquele momento, o lazer, ele é especial. Ele é especial porque a gente depois de um tempo de tarefas, agora a gente vai degustar, experimentar, é uma sobremesa nossa, né? Nós vamos experimentar. Vamos lá, irmãos, ó. Vou continuar e eu creio que agora vai parar um pouquinho de travar. Se por acaso continuar travando, aí eu adianto e finalizo, tá bom? A gente ainda tem um pouquinho de tempo aqui, nós vamos aproveitar, tá bom? Desculpa aí o transtorno. A Jenny já voltou e você também, aí já a Júlia voltou também. Pode voltando devagarzinho aí, eu aguardo um segundinho só para você voltar. Então, quando nós olhamos aqui para... vou voltar aqui no meu texto, somente em um contexto de trabalho diário é que o lazer, então, faz sentido. Então, só faz sentido quando nós... o trabalho só faz sentido quando nós temos um tempo também para descansar e aquilo que produzimos. E o lazer só faz sentido quando nós trabalhamos. Porque aí, quando nós temos o tempo que nós paramos, descansamos, é um tempo prazeroso, é um tempo onde nós podemos sentar e descansar e até passar um tempo com as pessoas que nós amamos, reservar esse tempo. Segundo o mandamento de Deus, primeiro devemos trabalhar 6 dias, só depois devemos descansar. Então aqui o Êxodo 29, quando nós, segundo o mandamento, nós trabalhávamos, assim como Deus trabalhou e produziu, criou o mundo, criou todas as coisas, nós também trabalhamos e agora temos o nosso tempo de descanso, onde nós podemos sentar e desfrutar com as pessoas que nós amamos. Olha só, o autor vai dizer, nossa natureza deseja dignidade e respeito, e essas necessidades só são cumpridas quando descobrimos o nosso propósito, que inclui trabalho e responsabilidades. Então,
assim, quando nós olhamos o nosso propósito, qual o propósito da nossa existência? Qual o propósito de existir a igreja? A igreja tem um trabalho, a igreja tem responsabilidades, a igreja precisa caminhar, a igreja tem um tempo onde ela celebra, mas também tem onde ela trabalha, né? Então são as responsabilidades também que vêm juntas. Precisamos utilizar nossos talentos e criatividade, quer no trabalho, quer cuidando da família. Olha como é importante o cuidado com a família. Esse cuidado com a família, deixa eu só ajeitar aqui, isso. Esse cuidado com a família é muito importante, ele é fundamental, né? Nós também temos o nosso trabalho e não vivemos do trabalho, mas temos o nosso tempo em família, né? Senão pode virar uma doença. Trabalhar excessivamente e não produzirmos adequadamente aquilo que nós precisamos fazer dentro de casa. Eu me lembro daquele exemplo do pastor, que ele trabalhava tanto para a igreja, que um dia a esposa dele juntou toda a mudança, a mobília e colocou na igreja, e ele falou: o que está acontecendo aqui? E ela disse: ó, na igreja você é mais legal, na igreja você vive para a igreja, então eu vou morar na igreja. Porque o tempo com a família, daí você vai poder ver seus filhos, e o tempo com a família é essencial, é fundamental nós dedicarmos um tempo em família. Somos feitos para o trabalho, inevitavelmente encontramos grande satisfação quando cumprimos tarefas, especialmente quando as realizamos bem. Quando nós realizamos as nossas tarefas bem, é fundamental. Vou virar a página, vou lá para baixo. Nosso Criador trabalha constantemente, né? Então aqui, se você abrir o texto, João capítulo 5, João capítulo 5, eu estou com uma Bíblia que as folhas estão grudadinhas, está ruim de mexer hoje. João capítulo 5, verso 17. Eu vou ler o 16 antes, tá? E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Então, o dia que os judeus consideravam o dia do descanso. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, quando Jesus dá essa resposta, ele está dizendo: olha, meu pai trabalha desde a fundação do mundo e eu trabalho também. Porque Jesus está dizendo: eu trabalho também, ou seja, eu estou inserido nessa obra de restauração de Deus para esse mundo caído. Então, esse mundo que encontrou o pecado, agora eu estou juntamente com o Pai trabalhando para que seja restabelecida a ordem das coisas. Ele trabalhou na criação e hoje trabalha realizando as obras da providência. Tendo sido criados à imagem dele, olha só, essa fala é interessante. Tendo sido criados à imagem dele, precisamos entender que o trabalho faz parte da nossa natureza e só nos sentimos plenamente realizados como pessoa quando sentimos prazer naquilo que fomos criados. Então, por que nós sentimos esse prazer? Porque assim como Deus, que continua trabalhando dentro da história da humanidade, Deus continua realizando, nos chamando a realizar essa obra na vida também social. Deixa eu só... Aqui, acredito que uma das principais causas da infelicidade é a sociedade nos dizer uma coisa enquanto nossa verdadeira natureza diz algo diferente. Quando isso acontece, somos disfuncionais no sentido pleno da palavra. É importante, essa frase, é importante descobrir que Deus é glorificado na boa realização do nosso trabalho e, sem ligar para os mitos da sociedade, dedicarmos-nos àquilo que sabemos que agrada a Deus. Então, é importante nós entendermos que mesmo que socialmente se tenham valores, que o bom da vida é não trabalhar, é viver na ociosidade, nós precisamos ter essa consciência que o trabalho
nos dignifica, o trabalho nos leva a realizar aquilo que Deus nos chamou. O trabalho faz com que eu e você nos sintamos úteis na obra de Deus e também no serviço ao Senhor. Quero concluir hoje travando aí, final, a internet no final aí ela deu uma falhada boa, mas eu quero concluir dizendo, a verdadeira felicidade não se atinge por meio de confortos materiais e da satisfação de nossos apetites. Claro, você vai dizer para mim assim, mas é gostoso ter, poder comprar bens materiais, né? Satisfazer aí o nosso desejo às vezes de comer num restaurante, ou então, isso é natural, isso é bom, é saudável. Na verdade, o problema é quando a nossa vida se torna em função de conseguir essas coisas. Eu vivo para conseguir coisas. Eu vivo para encher o meu celeiro. E depois eu vou partir e deixar o celeiro todo aí, porque não podemos usar ou viver desta maneira, né? Então, ele continua dizendo, ela se encontra no cumprimento de nossa natureza mais nobre, formando nossa vida e nossos hábitos para refletir o modo como fomos criados e para alcançarmos o propósito da nossa existência. Qual é o propósito da minha existência? Por que eu trabalho em determinada área? Como eu posso fazer do meu trabalho uma bênção? Essas perguntas, a resposta vem de Deus, vem do alto. Quando nós oramos e compreendemos como é importante, como você é importante dentro da sua função. Talvez você diga, mas você está falando isso só para me agradar. Não, quero dizer que imagina se cada área não tivesse os profissionais. Nossa sociedade viraria um caos. Se todo mundo fosse, vou pegar aqui, médico, não teria paciente, né? Ou não teria, o médico não teria como comer, não teria como se locomover, não teria energia elétrica. Então, precisa ter um mecânico? Precisa ter um mecânico para poder atender o carro. Precisa ter a pessoa que trabalha na fábrica de borracha, de pneus. Precisa ter quem produz o alimento para o borracheiro comer. Então, se você pega a sociedade, vamos voltando. Por exemplo, vou pegar o lixeiro, né? O lixeiro, se você pega uma semana sem recolher o lixo na rua da sua casa, o que acontece? Vamos pensar um mês na cidade toda, o que ia acontecer com a cidade? Quer dizer, está o caos a cidade, está um abandono. O cheiro do lixo que nós produzimos, o cheiro do lixo estaria terrível. Por quê? Todas as pessoas são importantes. O que seria até do lixeiro se não tivesse um motorista para dirigir o caminhão? Então nós vemos que todas as profissões estão integradas, ligadas, e quem sustenta agora o coração de todas as pessoas? Deus. Deus sustenta o coração. Deus renova todas as pessoas em todas as mais diversas áreas, o qual ele diz, eu te dei a inteligência, utilize-a. Utilize ela para benefícios da sociedade e da igreja também. Olha só, o benefício social produzido pelo trabalho é de suma importância para a nossa realização pessoal em qualquer fase da vida. A questão da fase da vida. Eu citei o meu pai, mas eu me lembro quando ele estava perto dos 60 anos, ele era corretor de imóveis. E perto dos 60 anos ele mudou de profissão. Ele foi estudando e ele se formou em Direito, e aí ele tirou a OAB e foi trabalhar como advogado. Então ele trabalhou até perto dos 60, acho que foi 57, ele trabalhou durante 57 anos numa profissão. E nesse tempo ele mudou de profissão. Agora, ele dizia, uma outra área que eu vou trabalhar, vou atuar. Você pode mudar de profissão quando você quiser, pode mudar para uma profissão mais simples, né? Às vezes um pintor, quero começar a pintar quadros, né? Eu me lembro do meu sogro pintando os quadros, então ele pintando o quadro, uma nova profissão você pode tornar ela. Então nós podemos usar nossa criatividade para abençoar o reino. Que Deus te abençoe muito, que você possa transformar a sua profissão, o seu trabalho, mesmo coisas simples dentro de casa, transforme em bênção. Bênção para você, bênção para o seu próximo, e você estará
automaticamente usufruindo daquilo que Deus te deu de melhor, a presença dele. Um grande abraço, lembre-se que hoje à noite nós teremos a ceia do Senhor, as orientações para aqueles que não estarão no templo já estão no grupo da igreja, e se você quiser estar presente, mande um WhatsApp para a Nerinha para a gente não ter muita aglomeração, mas vamos estar juntos, vamos experimentar essa noite da ceia do Senhor e celebrarmos a vida eterna em Cristo Jesus. Tenha um domingo abençoado em nome de Jesus. E em seguida agora, ó, falta um minutinho, a nossa... Está o meu tesouro.